Queridos, que bom, né, nós estarmos aqui louvando a Deus, exaltando o Senhor, ouvindo os belos cânticos, cantando, adorando a Deus, e também a gente ter a oportunidade, nesse momento, de juntos podermos ler um pouco da palavra de Deus e ouvi-la, né, e colocá-la também em prática, sabendo que quando isso acontece, é onde Deus age por meio de nós, né, e é onde Ele age também em nós. Então, eu tenho certeza que essa deve ser a nossa oração no dia de hoje, tá bom? Você que trouxe a sua Bíblia, abre, por favor, a sua Bíblia, em Atos, capítulo 8, por favor. Atos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8. Atos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8. Por favor. Amém, queridos? Todo mundo achou? Diz assim, olha, Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e também Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja e, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os e colocava-os num cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve então grande alegria naquela cidade. Deus abençoe e também aplique sua palavra em nós. Queridos, quando Deus enviou o seu Filho amado para que pudesse providenciar a nós uma grande obra de redenção, a tal ponto que naqueles que nele fosse crer, fosse salvo. E essa obra não era somente, entre aspas, somente, uma obra de salvação e de resgate da vida do homem naquele tempo. Esta obra grandiosa do Mestre também tinha o intuito de deixar uma missão, um legado e uma história, não só para aquele tempo, mas para os tempos futuros. Até porque, se os apóstolos e aqueles que ali com ele caminhavam não sabiam muito bem sobre o futuro, até porque todos que estavam com o Mestre tinham a perspectiva do futuro e do fim do tempo, algo muito próximo, algo muito recente. Na mente deles, nunca imaginavam que teriam aí mais de 2000 anos à frente. Para eles, aquela vivência com Cristo, seus ensinamentos, de tudo que ele falava e ensinava, e principalmente a obra da redenção e da salvação e do porvir, era algo que ia acontecer imediatamente, em poucos anos, em pouco tempo. Por isso que eles viviam de forma muito essencial e muito efusante, muito forte, de forma diária e frequente, como se a qualquer momento eles fossem chamados pelo Mestre. Porém, essa obra do Mestre era uma obra que precisava ser feita para nós, humanamente, em pouco espaço de tempo. O ministério de Jesus é um ministério curto, 3 anos e meio, mais ou menos. E em 3 anos e meio ele precisava ensinar, falar, curar, treinar discípulos, anunciar a sua palavra, anunciar a sua volta, tudo isso em 3 anos e meio, porque desde o seu nascimento até mais ou menos 30 anos, ele era um cidadão comum para o seu tempo. E o Senhor, na sua sabedoria
e inteligência, então usa algumas coisas. Dentre elas, o Senhor usa em Atos capítulo 2, um momento em que pessoas de todo mundo se reuniam para agradecer a Deus pela colheita, na festa do Pentecoste, e usa um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, para fazer uma pregação, e nesta pregação, milhares e milhares de pessoas se convertem. Essas milhares de pessoas convertidas saem dali, então, cheias do poder, cheias do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. E uma pessoa cheia de poder e cheia do Espírito Santo, ela não consegue conter o que está dentro dela, e ela, então, precisa partilhar. E eles, então, depois que saem de Pentecostes, cada um vai para as suas cidades, anunciando e falando do que viu, do que viveu e também do que sentiu. Porém, os que residiam em Jerusalém, ali ficaram. Ficaram em Jerusalém porque também queriam dar continuidade ao que o Senhor tinha dito a eles. E assim, então, eles fizeram. Quem morava em Jerusalém, ficaram em Jerusalém, e em Jerusalém, junto com os apóstolos, começaram então a dar continuidade a tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para os discípulos. Jesus ensinou aos discípulos, os discípulos caminharam com Jesus, e agora os discípulos precisavam também fazer discípulos. E assim então foi feito. Na medida então que este ministério, na medida que a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo ia tomando conta não somente de Jerusalém, mas principalmente em Jerusalém, a religião, o Estado e o sistema político ficou incomodado com esse movimento. E eu falo movimento porque Cristo não tinha a intenção de criar nenhuma igreja, principalmente denominacional. Ele não veio dar e criar, na verdade, um segmento religioso. O que ele veio fazer é dar continuidade, entre aspas, ou trazer mais luz para o entendimento religioso do tempo que já existia, que era o judaísmo. A lei que estava regada de religião, de ensinamentos, mas que precisava ainda de um brilho maior, que era a sua nova visão sobre a leitura de tudo isso. Então, esse incômodo nesse sistema provocou, então, uma perseguição sobre a igreja. Essa perseguição foi gradativa. Na medida que este movimento crescia, a perseguição também crescia. Quando o movimento era pequeno, a perseguição também era pequena. Quando o movimento começou a ganhar corpo, o incômodo foi maior. E quando então o movimento cresceu de forma estrondosa, principalmente em Atos capítulo 2, então ali tinha uma missão dada pela religião, pelo sistema religioso e pela política. Olha, nós temos que parar esse movimento. E parar esse movimento era principalmente agir na liderança desse movimento, nos apóstolos e outros servos que serviam a Deus. Dentre eles, então, um homem chamado Estevão, o primeiro mártir da igreja, um homem que deu a sua vida por esta causa, um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem de Deus, também foi perseguido. Porém, a perseguição naquele tempo era o seguinte: todos aqueles que andavam com Cristo, eles eram, entre aspas, catalogados. Todos sabiam quem seguia Cristo e quem não seguia. E, em um momento oportuno, a religião e o sistema político ia na casa dessas pessoas e perguntavam a ela, e a intenção era que elas blasfemassem contra Cristo. Se elas blasfemassem contra Cristo, elas então permaneciam como estavam, ficavam em casa e o Estado não mais oportunavam. Mas aqueles que afirmavam a sua fé, diz o texto no versículo 1, eram levados presos. E na prisão, e durante a prisão, então, eles eram, entre aspas, também maltratados, propositalmente. Nesses maus tratos, alguns morriam, outros conseguiam sair, mas a perseguição era ferrenha, e era perseguição realmente de morte. O que acontece, então, quando os discípulos, então, percebem que esse movimento de perseguição cresceu de forma estrondosa, os que estavam em Jerusalém e residiam em Jerusalém tiveram uma ideia: olha, nós temos que fugir.
vamos embora, porque a perseguição está grande. Então temos que ir, porque se ficarmos aqui nós vamos morrer. E então diz a Bíblia que eles foram dispersos para as regiões da Judéia e também da Samaria. Mas os discípulos precisavam ficar ainda em Jerusalém, porque provavelmente tinha muitas coisas ainda a fazer aí em Jerusalém. Então os discípulos ficaram em Jerusalém e eles foram dispersos, entre aspas, sem uma liderança ordenada, uma liderança sobre eles. Foram fugidos de forma literal, sem nada organizado, sem nada, sem um mapa, e sem um GPS, sem nada que pudesse guiá-los no que fazer ou o que não fazer. Eles tinham que fugir, porque em perseguição o que tem que ser feito é fugir. E eles então fogem, enquanto alguns ainda em Jerusalém, diz o versículo de número 2, ficaram em Jerusalém, porque não só pela hora, mas também pranteando e velando o corpo de Estevão, porque diz a Bíblia que toda a igreja fez muito pranto, muito choro sobre eles. Então ali eles ficaram daquele tempo. E não obstante a isso, na medida então que eles iam pelas cidades, diz a Bíblia, que eles iam pregando a palavra de Deus, e um desses que estavam com ele, chamado Filipe, também oravam pelas pessoas, e as pessoas eram curadas, e aquelas então que estavam enfermas por um espírito imundo, diz a Bíblia, que eram também libertas, porque ali então encontraram uma igreja forte, uma igreja operante e uma igreja vitoriosa, porque eles então estavam debaixo da direção de Deus. E diz a Bíblia também que na medida que isso ia acontecendo, a cidade e as regiões por ele passava tinha grande alegria, porque via aquela ação de Deus, do poder de Deus e do mover de Deus. E na medida que isso ia acontecendo, a igreja de Jerusalém ia se tornando uma igreja forte, uma igreja operante, uma igreja vibrante, uma igreja eficaz e uma igreja que nós temos que olhar para ela e dizer: Senhor, nós também queremos olhar para esse povo e também queremos nos espelhar e pedir também a sua graça e nos ensinar que assim como eles fizeram, também nós queremos fazer. O que eles fizeram? Nesse pequeno espaço de curto, desta viagem, fugidos, o que eles fizeram, que eu gostaria aqui de destacar, e eu tenho certeza que isso também vai ser bênção para a gente. A primeira coisa que eles fizeram, queridos, e principalmente também priorizaram, e foram para eles um pilar desta igreja, é que eles nunca abandonaram a missão dada por Deus. A igreja nunca abandonou, sempre priorizou, nunca foi secundário, nunca esteve em segundo plano. Ao contrário, a prioridade da missão era tão latente naquela igreja, que até mesmo debaixo de perseguição, eles não poderiam deixar de cumpri-la. Grande parte fugiram para as regiões da Judéia e também da Samaria, não é isso? Atos capítulo 1, versículo 8, por favor. Olha o que diz o texto, ó. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o que, queridos? Jesus falando, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Na medida que o Espírito Santo descia sobre eles, e fosse descer sobre eles, eles seriam testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, porque seria a base da onde sairia, né, este poder, como também a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Então, o seguinte, quando eles então são perseguidos, eles têm uma ideia: vamos fugir. Se temos que fugir, vamos fugir. Mas vamos fugir para onde? Vamos fugir para onde? Judéia e Samaria. Quando eles percebem que tem que fugir, imediatamente a rota já está estabelecida. Queridos, se Jesus falou para eles que eles tinham que ficar em Jerusalém para receber poder e depois ir para a Judéia e Samaria, mas Jesus não disse como eles iam para a Judéia e Samaria. Não falou que seria perseguição, não falou que seria debaixo de morte, falou que eles tinham que ir. Mas essa pegadinha aqui, Jesus... Eu falei que vocês iam, não falei de que forma.
não falei de que maneira, e eles também poderiam também ir para um lugar que pudesse ficar quietos, isolados, esquecidos, até porque estão sendo perseguidos e poderiam morrer, mas eles não, têm uma ideia, se vamos então fugir, fugiremos para a Judéia e Samaria, para quê? Para cumprir a missão. Mesmo perseguidos, eles não abandonaram o entendimento de perder a prioridade da missão. Nada poderia parar essa igreja, nem a perseguição. O que poderia ser de pior para alguém abandonar a missão? A morte? O que poderia ser de pior para alguém abandonar o que Deus deixou para eles? A perseguição, a morte, a nudez, já dizia Romanos 8. Nada então poderia deixá-los e abandoná-los o amor de Deus, mas eles tinham então que cumprir, e não seria uma perseguição, e não seria a morte, não seria ninguém que o fariam parar de cumprir isso. Vamos fugir? Vamos para a Judéia e também vamos para a Samaria, porque Jesus nos mandou lá. Já recebemos poder, lembra que Jesus falou? Esse poder já veio do alto, estávamos em Jerusalém, temos que continuar. Detalhe, irmãos, a perseguição naquele tempo era perseguição de verdade. Apesar de distâncias entre cidades, a perseguição aconteceria também em outras cidades, porque o governo e o sistema religioso eram uníssonos, eram juntos, a tal ponto que quando esses irmãos chegassem na Judéia e também em Samaria, eles também seriam perseguidos. Lógico que em Judéia e Samaria a perseguição estava menor. Por quê? Porque o movimento também estava menor. O movimento estava um pouco maior e mais forte em Jerusalém, porque começou ali em Jerusalém. E em Jerusalém, então, este movimento se espalhou por todo o mundo. Atos, capítulo 26, a partir do versículo 9, vai dizer que quando interrogaram Paulo, já convertido, já diante de Deus, já pronto, ele começou a falar e explicar o que eles faziam com os cristãos. Diz a Bíblia que ele entrava nas casas, ele queria que as pessoas blasfemassem. Atos capítulo 26, eu vou ler para você ler, não, deixa que eu leio. Atos 26, versículo 9, olha que interessante esse texto. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveriam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos sacerdotes, olha a religião, dos sacerdotes, eu coloquei muito dos santos nas prisões, e contra estes eu dava o meu voto quando os matavam. Muitas das vezes os castiguei por todas as sinagogas. Ele pegava os cristãos, levavam nas sinagogas, e a acusação era blasfêmia contra o nome de Deus. E muitos ele matou. Diz o versículo 11, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente eu, enfurecido contra eles, mesmo por cidades e cidades estranhas, eu os perseguia. A perseguição era forte, mas uma igreja forte também não abandona a prioridade da missão. Mesmo perseguidos, mesmo correndo, eles tinham um entendimento, temos que ir para a Judéia e também temos que ir para a Samaria, mesmo com o ambiente de morte, nós temos que ir. A missão para você é uma prioridade? Ou você cumpre quando dá? Ou você acha que missão é ir de um lugar para outro? Percebe-se, queridos, que para onde eles iam era a região da Judéia e Samaria. Mas na medida que eles iam passando por aldeias e cidades, eles já falavam de Cristo. A ideia não é só de ir de um lugar para o outro, mas é ir indo, anunciando, falando e pregando a palavra de Deus. Como você trata a missão? Olhando para esses irmãos, nos constrange ler esse texto. Nos constrange ler Atos 26. Nos constrange ler Atos 28, Atos capítulo 8. A gente fica constrangido. Se não ficamos, deveríamos. Sabe por quê? Porque perseguição é isso. Luta é isso. Batalha é isso. Dificuldade é isso. Perseguição é isso. Perseguição porque você anda de terno, perseguição porque você tem tatuagem, perseguição porque você mora em um lugar tal,
perseguição por isso, aquilo, outro, queridos, com carinho, com muito amor, não me leva a mal, não me leva a mal, por favor, fica triste comigo não. Você vai ficar triste? Vai não, né? Mas que bobagem, isso não é perseguição. Pastor, eu estou sendo perseguido no trabalho, pastor, porque olha, todo mundo contra mim. Vê direitinho isso aí, rapaz. Se não tem uma coisinha sua aí, se não tem um errinho seu, se não tem um negocinho seu de errado aí. Vê direitinho. Olhar para esses irmãos é nos constranger, que nós ousamos a orar a Deus de vez em tempo, mostrando a Deus as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas. E quais são os nossos problemas olhando para esses irmãos? Nós temos que ficar constrangidos mesmo. E esses irmãos, então, não abandonaram a missão. E a missão tinha que ser cumprida, e assim, então, também eles fizeram. E o interessante, eles receberam o Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Alguns ali poderiam orar por quem quiser, que assim como Filipe, eu não tenho dúvida que sinais e maravilhas os acompanhavam. Eles estavam sendo perseguidos. Irmãos, melhor coisa para fazer uma religião crescer e ser propagada é a perseguição dos seus líderes, porque o discurso está pronto. A pregação está pronta. Olha, vamos matar, estamos cheios do Espírito Santo, sinais e maravilhas estão conosco, Deus está conosco. Agora, para fazer isso crescer, não precisa de muita coisa. Só precisamos falar que estamos sendo perseguidos. Quem já ouviu isso em algum lugar? Eu estou sendo perseguido, estão me perseguindo, me prenderam, nos prenderam, e é o seguinte, tudo isso por causa de Deus. Poxa, o discurso está pronto. Mas o que eu acho mais interessante, e é para nós hoje no ensinamento, é que essa igreja era forte, não só porque priorizou a missão, mas porque também diz o versículo de número 2, eles plantearam, versículo 4, eles plantearam, versículo 2, eles plantearam a morte de Estevão, porque Saulo assolava a igreja, e eles foram dispersos para o Judéia e Samaria, versículo 4, e eles, na dispersão, iam pregando a palavra de Deus. Eles não usaram no seu discurso a perseguição. Eles não usaram na sua prerrogativa o que aconteceram com eles. Eles não usaram para propagar o evangelho nenhum sinal e nenhuma maravilha. Os sinais que através de Filipe aconteceu foi uma consequência. Porque o que eles entendiam é que Judéia e Samaria precisava somente da palavra de Deus. Porque a dinâmica era simples. Assim como em Atos capítulo 2, tinha que acontecer em todos os lugares. O quê? Pregação da palavra de Deus, as pessoas ouviam com o coração aquecido, o Espírito Santo de Deus agia naquelas pessoas, e então Deus começava a iniciar em cada um deles o seu reino. Esta era a dinâmica. Romanos capítulo 10 vai dizer que o aprender e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qualquer movimento extra da palavra de Deus vai sucumbir. Vai até criar um movimento, mas vai atrapalhar e não vai ter força para dar prosseguimento. Não era só anunciar, e estou sendo perseguido, olha os sinais, olha as maravilhas, poxa, dá para fazer um show da fé aqui, bota câmeras, vamos fazer um negócio legal aqui, Filipe está curando, o outro está ensinando, o coxo está levantando, poxa, temos de tudo para falar de Jesus, e vai crescer rapidinho. O nosso tempo, e muitos do nosso tempo já entendeu essa dinâmica, é errada, mas já entendeu. Que para fazer o negócio crescer é só fazer um movimento, longe da palavra, distante da palavra, que rapidamente surgem em sua volta ali muitas pessoas. Eles saíam pregando a palavra, tinham um discurso pronto, tinham condições para fazer qualquer coisa, mas a palavra precisava ser para eles também prioridade. E que palavra era essa? Atos também, capítulo 2, vai dizer que a igreja permaneceu no templo, na oração,
de casa em casa no partir do pão, e também eles perseveravam firmes também na doutrina dos apóstolos, ou seja, tudo aquilo que eles ouviam dos discípulos, dos apóstolos, eram para ele algo que precisava ser replicado, propagado. Olha, o que aprendemos, vamos falar. Se aprendemos da palavra de Deus, vamos então anunciar a palavra de Deus. O que estamos passando, o que estamos vivendo, deixa para lá. O que eles precisam ouvir é a palavra. A dinâmica da pregação para eles era algo normal. Se hoje temos que fazer seminários, encontros, e deixar isso bem claro, é porque está claro que no nosso tempo a escassez da palavra viva e eficaz e cortante está rara em nosso meio. Queremos ver sinais, queremos tocar em maravilhas, queremos ver algo brotar, esse copo tem que ferver essa água, tem que acontecer alguma coisa extra, porque só assim então eu vou crer. Porque se eu não ver sinais, se eu não for curado, se eu não conseguir a minha bênção, se eu não conseguir o meu emprego, se eu não conseguir a minha cura, se eu não conseguir isto, Deus não é comigo. Aí o líder, pela misericórdia de Deus, ainda estimula isso e diz, olha, e eu garanto que vai acontecer, se não acontecer eu me mato. Quem já ouviu isso? Nem para morrer uns caboclos aí, né, irmãos? Fazer uma limpa aí, uma leva de 5 mil, de 5 mil aí, e ajudar aí, né? Está gravando, né, pastor Sábio? Que bênção, que bênção. Uma igreja forte prioriza a missão. Uma igreja forte prioriza a palavra. Não estou dizendo que Deus ainda não age com cura. Não estou dizendo que Deus ainda não age com libertação. Age e age mesmo. Mas age sem show. Age sem holofote. Em muitas curas que Jesus fazia, muitas curas que ele realizava, em muitos casos, ele deixava algo para aquela casa. Não diga que aqui eu estive. Não fale que foi eu. Não diga que a sua filha foi curada por mim. Não diga a ninguém, estou indo embora. Mas ela foi curada. Poxa, momento oportuno para fazer um show, mas Jesus não gostava disso. Sabe por quê? Porque a prioridade era as pessoas ouvissem a palavra de Deus e se derretiam diante de Deus, da palavra de Deus, e se convertessem. Muitos que se convertem por uma emoção, por um sistema produzido por homens, está dado ao fracasso. Quantas pessoas hoje estão fora do movimento, da igreja, das vezes, simplesmente porque tiveram experiências com movimentos, com coisas estranhas, e hoje estão desanimadas e frustradas. A nossa oração é que a palavra de Deus também chegue até eles. Amém, queridos? E na medida que eles faziam isso, anunciavam a palavra, priorizavam a palavra, priorizavam a missão. E o interessante é que na medida que eles pregavam, as pessoas ficavam sensíveis a essa pregação. E essa sensibilidade da pregação, era notório que as pessoas estavam aflitas. Esta aflição era perceptível principalmente aos discípulos dos discípulos. Porque o Espírito Santo também, irmãos, dá o discernimento. Isto é dom de Deus. Mateus capítulo 9 vai dizer que Jesus chegou em Jerusalém e ele viu uma multidão o aplaudindo e o exaltando. E ele começou a chorar e perceber, e as pessoas não entendiam muito bem porque eles estavam chorando, principalmente os discípulos, e perguntaram a ele por que ele estava chorando. E Jesus disse, olha, eu estou chorando porque eu estou olhando para esta multidão e eu as conheço. E eu sei que muitos que estão me aplaudindo aqui estão exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por isso que a minha oração é que vocês orem ao Pai, para que Ele mande trabalhadores para a seara. Porque a seara é grande, mas poucos são aqueles que querem trabalhar na seara. Jesus olhou a multidão, que estava alegre e feliz, mas estavam exaustas. Quando eles estavam pregando a palavra de Deus, fugindo, eles percebiam que as pessoas ficavam também exaustas. O que então alguns faziam? Oravam por eles. Oravam por eles. Filipe era um. Quem era esse Filipe? Era um dos diáconos, em Atos capítulo 6, e ele também era um dos que estavam, daqueles 70 homens indicados por Deus para ir pregando a palavra de Deus em Lucas capítulo 10. Então, quando as pessoas estavam aflitas, ele orava. Quando então ele orava, algumas pessoas ficavam endemoniadas.
e ficavam endemoniadas, e diz o texto que Filipe não fez entrevista, não perguntou de onde que ele veio, que quantos estavam ali, qual era a missão deles, qual foi o trabalho que eles fizeram, qual foi o local que eles fizeram aquele trabalho, quanto gastou naquele trabalho, o que eles estavam fazendo, e depois então expulsou. Não, diz o texto que ele orou e imediatamente as pessoas eram libertas. Sabe por quê? Porque era uma igreja que tinha comunhão com Deus. Uma igreja forte tem como prioridade a missão, a palavra e a comunhão com Deus. Ou seja, quando a igreja aliou a comunhão com Deus, com a palavra e com a missão, grandes coisas aconteciam naquele tempo. Se nós queremos grandes coisas também acontecer no nosso tempo, e principalmente em nós temos também que priorizar a comunhão com Deus. E por que eu separei a palavra da comunhão com Deus? Apesar de elas serem quase sinônimas, mas uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Tem muita gente que conhece versículo bíblico, tem muita gente que conhece alguns textos, tem muita gente que conhece a palavra de Deus, tem muita gente que até lê, até ateu lê, à toa lê, quem está, enfim, lê. Tem gente que lê a Bíblia para dormir, irmão, já viu isso? Pastor, uma benção, eu pego a Bíblia assim, ó, 10h30, 11h, aquilo começa a embaralhar na minha vista, dói a cabeça, eu fecho os olhos, dá um soninho, pastor. Aí eu vou embora, pastor, eu durmo. Aí quem passa me vê ali com a Bíblia dormindo, leu muito, né? Não sei, né? Conhecer a palavra não é suficiente. Saber da letra técnica não é suficiente. Muitos que estão distantes hoje de Deus conhecem. Mas a comunhão com Ele em oração e envolvimento prático da palavra é que então vai produzir uma igreja forte. 1 João, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, 2 e 3, diz o texto que, olha só, no final da Bíblia, 1 João, capítulo 1, versículo 3, por favor. Olha só que João anunciava, olha o que ele falava, olha o que ele pregava. Olha só. O que temos visto, o que temos ouvido, é o que nós também anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Cristo Jesus. Ou seja, o que ele falava e anunciava e pregava, era o que ele vivia, era o que ele via, era o que ele sentia, era a vida dele. Está ali, né? Sim, o que vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e também com o seu Filho. Uma igreja forte é aquela que tem como prioridade a sua comunhão com Deus. E dela não se desliga e dela também não abandona. Porque sabe que é a sua comunhão com Deus que fará e deixar Ele em pé. Aquela igreja era uma igreja vibrante porque tinha comunhão. E eles não iam se perder, mesmo que muitos morreriam pelo caminho, mas a missão que foi dada deveria ser cumprida com a palavra de Deus, com oração e com a manifestação de Deus através deles, sem que isso produzisse neles qualquer tipo de vaidade. O que eles queriam era só cumprir a missão, só isso. E eles, irmãos, faziam isso porque a iminência da volta de Cristo era algo muito presente. Por isto, que diz Atos também, que muitos deles vendiam suas propriedades, vendiam o que têm, vendiam o que tinham. Não necessariamente era só um ato de misericórdia, e amor e compartilhamento, mas era também o seguinte, olha o entendimento bonito. Olha, Cristo está voltando. Ele voltará. Ele nos deu e nos disse isso. Então, para que bens? Para que propriedades? Para que coisas? Enquanto Ele não nos busca, vamos vender e dividir. Está perto. Queridos, e Ele continua perto. E Ele voltará. E a dinâmica continua a mesma. Missão, palavra, comunhão. Uma igreja, missão, palavra e comunhão.
Uma igreja que prioriza missão, palavra e comunhão. De muitas outras coisas. Separei 3, mas poderia ser mais. Por isto, essa igreja era uma igreja vibrante. E aquele homem que assolava, aquele homem que perseguia, aquele homem que matava os cristãos. Logo à frente, no Atos capítulo 9, este homem então se converte. Esse homem então entrega a sua vida a Deus. Agora aquela igreja tem um homem que vai poder contribuir muito também para isso, que é Paulo. E Paulo então, junto com a igreja de Jerusalém, continua a missão do Senhor. E sabe o que aconteceu com essa igreja, queridos? Atos capítulo 9, versículo 31, para a gente terminar. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. Para onde que eles fugiram? Judéia. Qual era a promessa? Judéia. Então, na Judéia tinha o quê? Tinha paz, não é isso? Também na Galileia, eles também tinham paz. Também em Samaria, também eles tinham paz. E esta igreja, então, ia sendo edificada. E ela andava no temor do Senhor. E na medida que o Espírito Santo os confortava e auxiliava, na proporção também eles cresciam. Uma igreja que prioriza a missão, a palavra e a comunhão com Deus, ela terá paz, ela será edificada pelo Senhor, ela será auxiliada pelo Espírito, e no final de tudo isso, ela vai crescer. Queremos uma igreja crescida, queremos crescer, vamos lá atrás e fazer a lição de casa todos os dias, e eu tenho certeza que Deus vai multiplicar. Pastor, e por que Deus não multiplica? Possa ser que às vezes a missão, a palavra e a comunhão precisa ser revista. Eu não posso responder por você, pastor Sávio, mesmo com muitas habilidades que ele tem, capacidade, ele não tem condições de visualizar cada um, de discernir cada um como está. Mas cada um pode responder por si. E cada um respondendo por si, precisa apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, como está a minha missão hoje? Como está a palavra em mim hoje? Como está a minha comunhão contigo? Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho lido a palavra. Quais são as desculpas que eu dou e às vezes alego para não cumprir a missão? E aí, se você quiser usar o discurso da perseguição, depois de ler esse texto, acredito que fique difícil. Você pode até usar outros argumentos. Estou desanimado, estou cansado, não quero, estou triste. Poxa, aí é legal, porque é verdade. Agora, alegar perseguição, alegar que você está sendo perseguido por não fazer e não cumprir, acredito que debaixo desse texto ninguém aqui pode dizer. Porque ninguém, como esta igreja, enfrentou lutas e dificuldades. As suas lutas e as suas dificuldades são enormemente pequenas diante desse texto. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Quais são os seus problemas olhando para esse texto? Você teria condições de fazer como essa igreja fez, de dar a sua própria vida, de sair sem nada da sua casa, da sua cidade, porque você assumiu uma fé e continuar falando de Deus para outros, e vendo sinais e maravilhas acontecer,